Somente crer tudo é possível. Aleluia. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Vamos orar. Senhor Deus, nesta manhã nós estamos em Sua presença. Estamos felizes porque podemos, num dia como este, o dia do Senhor, vir à Sua casa. E para um cristão, isto é um privilégio. Nós podíamos estar em muitos lugares, mas escolhemos estar aqui. E como o Senhor olha para as nossas escolhas, e nós vamos escolher de acordo com aquilo que está no nosso coração. Nós temos livre-arbítrio. Nós podemos escolher para onde ir. Mas como escolhemos aqui, o Senhor também se alegrou por isto. É por isso que vemos a manifestação de Sua presença neste lugar. Porque o Senhor tem filhos. Muito embora nós temos tantas pessoas nesta cidade, mas o Senhor escolheu filhos e os predestinou para virem adorar ao Senhor. Louvado seja o Seu nome, porque o Senhor nunca ficará sem ninguém para adorá-lo. Pode ser que seja um grupo pequeno, mas o Senhor terá. E obrigado nesta manhã, porque o Senhor pode encontrar verdadeiros adoradores. Como disse Jesus, que o Pai procura. Ele procura verdadeiros adoradores. Então isso é um material que não se acha em qualquer lugar. É um material raro. É algo sublime. Então o Senhor procura, e graças a Deus, porque aqui o Senhor pode encontrar, que pode adorá-lo em espírito e em verdade. Nos ajude esta manhã, que a Tua palavra venha com a unção do Teu Espírito em nossas vidas. Nós queremos Te agradecer, que o Senhor permite que Sua palavra venha ao nosso coração com unção e alimenta-nos. Nós louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Quero dizer aos irmãos que ontem nós tivemos ali onde nós falamos aos irmãos que íamos atender na região de Taió, dá uns 300 quilômetros daqui lá. O irmão Guilherme foi, a irmã Ludmila também, alguns irmãos que puderam ir. E realmente foi maravilhoso encontrarmos aquela família, um pastor que foi de outra igreja, mas creu nesta mensagem também, muito humilde, muito bom. Estava tão feliz ontem, não deu para batizar ontem por causa da chuva, muito frio, irmão Francisco Mar ali, e a chuva forte, não deu para a gente batizar, mas esta manhã ele está sendo batizado lá, o irmão Anildo pousou esta noite lá, e está batizando ele e a família, ele, a esposa, mais uma filha, o pai e a mãe. E ele ficou muito feliz de nós irmos lá. Ele disse: eu não acreditava que vocês iriam vir, mas disse: eu estou feliz por saber que vocês vieram. E nos acolheu muito bem na casa dele. Então eu perguntei para o Senhor: onde o Senhor foi encontrar essa águiazinha tão distante?
Mas onde tiver um filho de Deus, nós vamos lá. E eu sei que Deus vai abençoar aquela família. É um pastor, ele entregou a carteirinha lá e disse: eu creio nesta palavra e eu quero prosseguir adiante aprendendo. Graças a Deus por isto. Vamos abrir nossas Bíblias. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Deus abençoe cada vez os visitantes que vêm, o casal que está vindo sempre à escola dominical. Está gostando? Tá? Que bom. Deus abençoe a senhora, seu esposo. O Júnior está hoje também. Que Deus te abençoe, Júnior. Só Deus para te arrancar da cama nesta manhã, né? Deus abençoe. Eu estou vendo alguém ali também que eu não conheço. Deus te abençoe. O irmão Arlindo está aí. Está firme, Arlindo, essa manhã no propósito? Amém. Vamos batizar o irmão Arlindo hoje em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E o irmão Ademir, Deus te abençoe. Tá. Capítulo 4, versículo 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. E bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. Aqui está o pastor Darcy. O Darcy é um irmão meu querido. Ali está sua esposa. Cadê a irmã Cristina? Está cuidando do neném. Ele tem um filho chamado Abner. Muito bonito, por sinal. Não tinha visto ele. Eu estou vendo também a irmã Joyce ali, que é mãe da irmã Cristiane. Mais uma vez ela está conosco. E a nossa irmã que veio com ela, lá de Chapecó. Como é seu nome, irmã? Delci? Neuza, perdão. Neuza. Vocês querem receber os irmãos conosco? Dizer para elas assim: Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Irmão Fábio, nós vamos fazer uma coisa diferente hoje. Cadê o irmão Neri? Irmão Neri, traga aquela mesinha para cá e nós vamos fazer uma escola diferente hoje aqui. Ponha 2 cadeiras aí. Enquanto o irmão Neri faz isso, eu digo para vocês que eu tenho uma afinidade muito grande com o pastor Darcy. Nós somos amigos e irmãos. Ele foi consagrado no mesmo dia que eu fui consagrado ao ministro, lá em Chapecó. Ele também foi. E vocês já ouviram muitas pregações do pastor Darcy, né? Então, é sempre uma alegria e graças a Deus que tem parentes dela aqui que sempre traz ele para cá, né? Isso é bom para nós também. Ontem ele foi... Não, pode botar aí atrás, põe mais para frente, põe as cadeiras para a gente sentar aí. Põe 2 cadeiras aí. E traga os microfones aqui, os 2. Um está aqui, né? Então, pastor Darcy, para nós é uma alegria. Entendeu? Você está conosco esse fim de semana, ele vem também para dar uma descansada, mas dificilmente um pastor chega em algum lugar e descansa, né? Só se ele for para o meio do mato. Mas quando está no meio da gente, a gente sempre quer aproveitar o companheiro. E nesta manhã eu quero aproveitar o pastor Darcy, nós vamos ter uma conversa, uma escola conversando. Vocês leram a mensagem fé? Quem leu a mensagem fé? Tem alguém com ela aí na mão hoje? Não, ninguém trouxe, né? O irmão... Pode deixar aí. Pô, obrigado. Então, o irmão
irmão Joel é um irmão que eu acredito que leu bastante esta mensagem. E ele até me chamou a atenção para um parágrafo que eu vou até ler nesta manhã, este parágrafo que ele me chamou a atenção lá em Brusque, que eu estava falando sobre um assunto, e ele estava com a mensagem na mão, e disse: pastor, olha esse parágrafo, por que você não me mostrou? Ele ficou meio envergonhado de me mostrar e cortar, mas era uma coisa muito boa. Mas eu achei uma coisa boa, o irmão Joel destacar, está até marcado o parágrafo em vermelho, eu vi na mensagem dele. É bom a gente ler a mensagem e comer ela, né? Mas tudo assim, então nós vamos sentar ali, nós dois, e talvez até o irmão Marcos nos ajude esta manhã um pouquinho, e vamos conversar um pouco sobre estes assuntos. Deus abençoe o irmão Mateus, o irmão Charles, estão ali também nesta manhã. Então, se você estivesse com a mensagem na mão, seria mais fácil, né? Pode abrir aqui esse microfone para nós. Você pode dar saudação para os irmãos aí? Deus continua abençoando, irmãos. É uma honra poder estar entre vocês, irmãos, amigos, né? E nós estamos aqui para saber como melhor servir a Deus. E é bom sentar ao lado de um bom professor, né? A gente aprende muito. E para mim tem uma surpresa estar sentado nessa cadeira, viu, pastor Jorge? Não, mas eu sei que você tem bastante experiência nisto. Então nós vamos começar com um assunto aqui que me chama a atenção nesta mensagem. Vocês sabem que a mensagem fé, ela é dividida em duas pregações, não é? São duas mensagens aqui. E eu quero destacar um ponto que parece uma contradição na Bíblia, mas não é. Se você pegar o texto que nós lemos de Romanos capítulo 4, vamos abrir, Romanos 4, Paulo diz uma coisa, Romanos 4, versículo 1: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Paulo está dizendo que Abraão foi justificado pela fé. Mas quando você vê em Tiago, agora vamos para a Epístola de Tiago, lá no final, você vai ver Tiago falando diferente. Você encontrou Tiago? É capítulo 2. A partir do 14, diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem, estremece. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Aí ele cita Paulo. Quer dizer, parece uma contradição. Parece, né? Paulo dizendo que foi pela fé, e Tiago vem dizendo que tem que ter as obras. Será que a Escritura pode se contradizer? Não. Mas o irmão Brana vem e explica nesta mensagem fé, no parágrafo 28, ele diz: agora vejam, Tiago justificou Abraão pelas suas obras, Paulo justificou Abraão pela sua fé.
O que queremos dizer então entre os dois? Obrigado, irmão. Paulo estava falando sobre o que Deus viu em Abraão, e Tiago estava falando sobre o que as pessoas viram em Abraão. Quer dizer, ele está colocando uma ótica diferente. Quando Paulo fala, ele está na ótica de Deus, Deus olhando para Abraão a fé, e Tiago está na ótica dos homens, o que é que os homens viram. Então eu quero perguntar uma coisa nesta manhã para você: onde nós podemos ligar estas coisas? Como nós podemos ligar? Porque nós somos salvos não pelas obras. O que é que Paulo diz aos Efésios? Pela graça, Efésios 2, versículo 8, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação não é pelas obras, quer dizer, não é por eu ser bonzinho, não é por se eu dou esmola, se eu ajudo alguém. Isso não me dá salvação. Não é a salvação, não é isto. Porque tem muita gente dizendo: mas eu não faço mal, eu não tenho vício, eu não roubo, não bebo, então vou ser salvo por isto? Não. Tem um sacrifício que tem que ser aceito, não é verdade? Não é pelas obras. Mas eu acredito que se você crê no Senhor Jesus e é salvo, porque através de crer do sacrifício, mas isso vai mostrar também umas obras, não vai? O que é que você acha, pastor Daci, a dizer sobre isso? Bom, nós temos aqui, pastor Jorge, um exemplo muito simples disso tudo. Nós temos aqui a estatura, a pirâmide, e a base, vemos que é fé. A base de tudo é fé. Mas depois vem a virtude, vem o conhecimento, a temperança, a paciência. São obras que estão sobre essa fé, acompanham a fé. Se nós não tiver, se eu disser, como disse Tiago aqui, que tenho fé, e não provar isso pelas obras, então isso mostra que eu não creio. Eu não creio, porque se eu crer, eu vou manifestar essa fé através das obras. Por exemplo, do que adianta uma pessoa dizer que crê em Deus e não viver uma vida conforme a palavra de Deus ensina? A prova que eu creio, que eu tenho fé na palavra, é que eu vou manifestar essa fé através da minha vida, uma vida de acordo com as Escrituras. Isso será o quê? Fé é obras expressadas. O profeta pregou a mensagem: fé é obras expressadas. Então, a prova da nossa fé é uma verdadeira expressão pelas nossas obras. Por exemplo, eu creio no que está escrito: não matarás. A prova que eu tenho fé nisso é que eu vou mostrar isso não matando, que é obra. A Bíblia diz: não adulterarás. Se eu tenho fé, eu vou manifestar isso através desta obra, não fazendo isso. Então, na verdade, não há contradição nas Escrituras. Como o senhor leu o parágrafo aqui, o profeta dizendo que Abraão teve fé, não precisou das obras. E aqui Tiago mostra que Abraão foi justificado pelas obras. Qual foi as obras que você destaca que Abraão mostrou que tinha fé em Deus? Primeiro passo, quando Deus chamou Abraão para sair da terra de Ur dos Caldeus, ele provou que ele cria na chamada deixando a terra de Ur. Então quer dizer que quando uma pessoa crê realmente na palavra, que Deus diz sai, ela sai. É atitude. Então quer dizer, é questão de atitude, então. Questão de atitude. Porque eu não posso provar, porque a fé, na verdade, é uma coisa invisível. E ela só se torna visível através das minhas obras. Sim. Ela se torna aí uma expressão. Porque
não adianta uma pessoa dizer eu creio em Deus e não provar essa crença pelas suas obras, pela vida. Então é por isso que o profeta, é uma coisa que eu não entendia, o profeta diz que o maior pecado que existe é a incredulidade. Aí até fiquei meio chocado quando eu li isso as primeiras vezes, do profeta dizer assim, olha, o pecado não é roubar, não é matar, não é adulterar. Ele diz, não, isso já é consequência, porque se a pessoa faz uma coisa dessa, é porque primeiro ele já não crê na palavra, ele é um incrédulo. Então, quer dizer, como ele não crê na palavra, aquilo vai se manifestar em obras, quer dizer, aí ele é em frutos, isso mesmo, ele vai adulterar, ele vai roubar, ele vai falhar com o seu corpo, né? Fazendo coisas que não agradam a Deus. Aí o profeta diz, é porque ele não crê. Por isso que Jesus disse assim, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer, quer dizer, Jesus não disse, olha, se tu adulterar que tu vai ser condenado, se tu roubar tu vai ser condenado. Não, ele não disse isso. Jesus disse, se você não crer. Aí o profeta pega isso, a pessoa só faz aquilo porque ela não crê realmente na palavra, porque quem crê na palavra, ele não vai fazer estas obras erradas, ele vai fazer as obras boas, que a fé em Deus vai produzir isto. Está correto isso? Corretíssimo. Inclusive, pastor Jorge, nós entendemos que fé é uma revelação, né? Isto. Fé é uma revelação. E aí nós vemos em Jesus questionando a Pedro a respeito do que os homens pensavam dele. São Mateus 16, quem diz os homens ser o filho do homem? Alguns dizem que é Elias, outros Jeremias, alguns os profetas. E vós, quem dizeis que sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não tinha dúvida quem aquela pessoa era. E por ele ter essa verdadeira e genuína fé, quando as demais pessoas abandonaram Jesus, e Jesus disse, tu também não quer ir com eles? O que Pedro disse, para quem nós iremos, se tu tens as palavras de vida eterna? Quer dizer, ele tinha a revelação de quem Jesus era. E então, quando nós temos fé na palavra, nós manifestamos mesmo em meio às dificuldades, através das nossas obras, nós não abrimos mão. Nós não abrimos mão da palavra, porque nós sabemos que fora dessa palavra, nós não encontramos, não alcançamos vida eterna. Então a revelação faz isso, foi o que fez Abraão deixar pai, os parentes, sair do meio da sua parentela, foi porque ele teve uma revelação que, através daquela verdadeira fé em Deus, para ele provar que ele realmente cria naquilo que ele tinha ouvido, ele tinha que tomar atitude. Não adianta dizer eu creio e ficar acomodado, né? É verdade. Se você diz que crê, você vai ter que expressar. Inclusive, vocês, nesta manhã, quem quiser fazer uma pergunta, nós estamos numa escola. Você fique à vontade. Hoje a escola é diferente. Você tem uma pergunta para fazer? Até nem precisa de microfone, porque você sabe que o irmão Henrique, quando ele fala baixinho, já dá todo mundo escutar, né? Mas então eu vou falar. A obra de Abraão, que ele foi justificado pela fé, quando diz que ele foi justificado, não seria uma maior prova da fé de Abraão ali, incluindo a justificação sobre a vida dele e dos que seguiu ele, o sacrifício no Monte Moriá? Eu creio que esse foi o ponto mais alto, porque se vocês prestarem bem atenção, o que Deus levou em consideração a Abraão foi que ele dizia, sai Abraão, e ele saiu. Ele não pensou duas vezes, larga a tua casa, teu rancho. Deus não perguntou, não disse para ele, olha, eu vou te dar. Não, Deus disse, sai. E nem disse para onde ir, eu vou te mostrar no caminho para onde tu vais. Quer dizer, era uma questão de fé. Fé. E mesmo assim vocês sabem que Abraão falhou. Desceu para o Egito, não era para descer, mentiu. Todos nós sabemos disso. E Deus não escondeu. Só que Deus foi lá, porque Deus não estava olhando a falha de Abraão momentânea, descendo para o Egito, por uma circunstância.
Deus não olhava a falha de Abraão mentindo. Deus olhava o coração de Abraão. É aquilo que Paulo diz que Deus olhava. Ele foi justificado pela fé. Porque o que Deus dizia, sai, ele saiu. É isso que Deus quer. É essa atitude que falta em muita gente. Que ele fica só olhando. Ah, realmente é bom, a palavra é verdade, essa mensagem é correta, o profeta é verdadeiro, mas ele mesmo não toma uma atitude. Como é que ele vai ser aprovado diante de Deus? Abraão não sabia nem para onde ia, mas ele não olhou a circunstância. O que é que vai acontecer se eu sair, meus parentes? O que é que vai acontecer com meus amigos? O que é que vai acontecer com a minha vida que eu estou vivendo? Eu já estou estabelecido. Ele não olhou para isso. Ele disse, não, Deus está me chamando, eu vou. Ele tomou uma atitude e por isso a Bíblia diz que ele foi justificado, mesmo ele falhando. Porque tem gente que até para servir a Deus, eu vi uma pessoa dizer para mim esses dias, uma irmã, eu visitei uma irmã, ela ainda não é batizada. Ela disse assim, sabe o que é, pastor? É que eu ainda não sou perfeita, eu ainda xingo, quando eu fico bravo eu xingo lá no trânsito, quando um carro me fecha, que eu vou na minha bicicleta, ainda xingo. Eu digo, se você for esperar ser perfeita, você nunca vai ser uma cristã, porque Deus não veio para os perfeitos, Ele veio para os errados, Ele veio para consertar o que é errado. Você não tem que olhar e esperar acertar tudo. Jesus nunca disse, Deus nunca disse assim, Jesus nunca disse, você tem que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, parar de mentir, parar de roubar, parar de fumar e depois você vem para ser batizado. Não! O carcereiro de Filipos não perguntou para Paulo assim, o que é que eu devo deixar de fazer? Ele disse, o que é que eu tenho que fazer? Paulo disse, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. A fé e as obras, pastor, está tão interligada que se nós olhar para aquela galeria de heróis da fé, eles manifestaram a fé, provaram a fé só pelas obras, através das obras. Em Hebreus 11 diz assim, ora a fé, Hebreus 11. Veja aí Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, aí entra a obra. Abel ofereceu sacrifício. Ele tinha fé, por isso ele ofereceu o sacrifício. Se nós temos fé, nós oferecemos sacrifício vindo na igreja. Manifestamos essa fé. Temos, por exemplo, vir à igreja é uma obra. É uma obra. Mas só essa obra, ela é realizada por quem tem fé. Sair da cama domingo de manhã. Pela fé Abel ofereceu a Deus. Pela fé, se ele não tivesse fé, ele não ia oferecer. Maior sacrifício do que Caim. Pela fé alcançou o testemunho de que era justo, e dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara. Aí vai. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aqui, para que os irmãos vejam que realmente a fé e as obras caminham juntos, no verso 32, diz assim: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas. Fizeram o quê? Praticaram a justiça, quer dizer, eles agiram depois que eles creram. Mostraram a fé pelas obras, tomando uma atitude, agiram segundo a sua fé. Alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. Veja bem que na batalha eles se esforçaram.
O crente que tem fé, ele pode ter dificuldade, como o senhor falou a respeito de Abraão, até mentiu para o rei do Egito, né? Mas ele provava que ele cria, que ele insistia, indo adiante. E aí diz, se esforçaram na batalha e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. E aí segue. Então é como o profeta diz a respeito daquele irmão, aquele homem que estava na canoa com os 2 remos, né? E num estava escrito fé, no outro escrito obras. E aí, por que o nome de um remo é fé e o outro é obra? Aí ele disse assim, deixa eu só usar fé aí para vocês verem o que acontece com esse barco. Começou a puxar o remo da fé, só o remo da fé, o barquinho começou a rodear em roda, não ia para lugar nenhum. Aí ele disse, agora eu vou puxar só o remo das obras. Começou a rodar para o outro lado. Quer dizer que são 2 coisas que tem que andar junto. Ele disse, agora vamos pegar o remo da obra e o remo da fé. Eles atravessaram o rio. Então nós precisamos dessas 2 coisas, a fé e a obra, para que a coisa funcione. Eu tenho fé. Então, agora se tu tem fé, você vai entrar em ação. Por essa fé em ação, aí entra a mensagem fé em ação, que é a obra. Exatamente. Alguém tem uma pergunta a fazer nesse sentido aí? Qual é a fé que vence o mundo? Primeira carta de João, é a fé de revelação da palavra. Isso é 1 João capítulo 5, versículo 4. O Marco está fazendo uma pergunta meio difícil aqui. 1 João 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé que vence o mundo não pode ser outra senão fé na palavra. Porque eu posso pôr minha fé no carro, essa fé não vai me ajudar a vencer o mundo. Se eu pôr a fé em mim mesmo, essa fé não vai me ajudar a vencer o mundo. Mas se eu tenho fé na palavra, o profeta diz que a maior arma que Deus nos deu foi a sua palavra. Então, se eu tenho fé na palavra, com essa fé viva na palavra, eu tenho condição de vencer o mundo, vencer o pecado. Porque essa fé me ensina a forma, como vencer. Então, porque às vezes as pessoas têm fé, uma fé em uma coisa errada. Então, fé na igreja não salva ninguém, fé no homem não salva ninguém, fé nas obras também não salva, porque às vezes a pessoa tem fé nas próprias obras, está confiado nas obras. Não sou uma pessoa boa, trato todo mundo bem, ajudo as pessoas diariamente. Isso, confiou a sua fé nas suas próprias obras. Isso não traz benefício nenhum. E tem gente que nem é crente e faz isso muito bem, né? Exato. Fazem. Agora, tem um ponto a destacar aqui, pastor Darcy, que eu acho importante, de um homem que praticou umas boas obras, e ele era um homem que foi destacado por Deus. Esse homem era Jó. Jó capítulo 1, vamos lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Jó é antes de Salmos. E este homem era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Olha só as atitudes desse homem. Primeiro, ele era sincero. Segundo, ele era reto. Terceiro, ele era temente a Deus. E quarto, se desviava do mal. Meu Deus, esse era bom. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles.
Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Vê a atitude deste homem? Ele tinha uma atitude que eu acho que isso é bom para nós vermos esta manhã. Ele fazia sacrifício pelos seus filhos. Eles faziam as suas festas, se banqueteavam, comiam lá, e não era só um dia, eram vários dias, e Jó contava o número de dias e fazia um sacrifício por cada um dos seus filhos. Pareceu uma coisa assim simples, mas não é simples isto. Ele estava mostrando, fazendo uma obra ali, através de sacrifício. Todos nós conhecemos a história de Jó. Ele perdeu tudo, inclusive os filhos também morreram, seu gado ele perdeu tudo, ficou sem nada, e a última coisa foi sem a sua saúde. Mas nós vemos no final que Deus devolveu tudo para ele. E nós vemos o profeta dizendo, até nesta mensagem fé, no parágrafo 17, diz assim: vocês notaram, depois dos dias de sua tragédia, quando Deus começou a restaurar-lhe novamente, quando ele tinha 10.000 cabeças de gado e assim por diante, ele lhe restaurou em dobro, dobrou suas ovelhas e dobrou tudo. Mas vocês notaram, e Deus deu também a Jó seus 7 filhos, não foram outros filhos. Você já tinha pensado onde eles estavam? Aí o profeta diz: aquele holocausto os representou. Olha onde foi parar o sacrifício que Jó fazia pelos seus filhos. O profeta diz que Deus devolveu os seus filhos dele salvos na glória. Isso é bom para nós que temos parentes até que não são crentes, ou pessoas que já tiveram na igreja e hoje não estão mais. Inclusive esse parágrafo o irmão Joel destacou para mim. No parágrafo 15 desta mensagem, o profeta se referindo ao carcereiro de Filipos, que ele disse assim: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E o profeta diz: bem, agora por crer no Senhor Jesus Cristo, isso não quer dizer que sua salvação vá salvar a casa, mas se ele tem fé em Deus suficiente para a sua própria salvação, ele pode ter a mesma fé por sua casa. E sua casa teria que entrar. Teria. Aí é uma coisa, pastor Jorge, irmãos, muito importante, que o diabo, inclusive o diabo não quer que nós saiba. Porque quando você souber isso, você vai resgatar os seus. Nós temos conhecimento daquela passagem do profeta visitando a casa da irmã Hatmose. E aqueles 2 rapazinhos, eles não queriam ser salvos. Mas a mãe manifestou um desejo, quando ela tinha outras opções. Ela podia pedir por dinheiro, podia pedir pela saúde dos pais, pela a cura da irmã que estava aleijada. Mas ela disse, irmão Brana, quando ela concordou com o testemunho, disse: tudo isso é verdade. Então Deus se agradou daquilo, e através do profeta ele disse: peça agora o que tu quiser. Se tu pedir $1 milhão, vai estar aqui em cima da mesa agora. Parece impossível, mas não é impossível, porque Deus não conhece impossível. Aí ela disse, pensou: o que eu devo pedir? Peça. Eu desejaria tanto a salvação dos meus filhos. O profeta diz, inclusive, que os 2 estavam no outro cômodo rindo. Eles não queriam ser salvos, zombando. Mas quando ela disse: eu gostaria de ver os meus 2 filhos salvos, o que diz? Eu os dou em nome de Jesus. Eles foram salvos pela representação da mãe. Eles não queriam salvação, mas a eleita de Deus requereu.
requereu a salvação. Tinha dificuldade, inclusive o profeta foi na casa dela para levar os $20 que ela tinha dado de oferta para a construção do tabernáculo. Ele foi devolver, porque ela estava em crise. Mas veja que ela ganhou muito mais do que $20. Ela ganhou a salvação de seus 2 filhos que não queriam ser salvos. E eu creio que há pessoas, que todos nós temos pessoas na nossa família que não querem saber de salvação. Mas nós podemos fazer o que Jó fez. Inclusive, pastor Jorge, aqui o profeta está dizendo que Jó fazia isso para ser justo. Se nós quisermos ser justos, nós também devemos oferecer sacrifício. E isso é obra. Mas por que ele fazia isso? Porque ele cria. Mesmo antes de Jesus vir morrer na cruz, Jó oferecia sacrifício. E nós, agora que sabemos que ele veio e pagou o preço para resgatar o perdido, então há um poder singular, há algo sobrenatural nesse assunto aqui, que se prestarmos atenção, nós vamos ter outro tipo de comportamento concernente à nossa própria família. A nossa representação é tão grande que eu me lembrei agora de Abraão, porque Ló estava lá em Sodoma, até o pescoço envolvido com Sodoma, mas a oração de Abraão perante Elohim fez Elohim mudar de ideia, porque Deus não veio para salvar o Ló, não. Ele veio por causa do Abraão, do eleito, que estava lá separado. Mas pela oração de Abraão, ele enviou os 2 anjos e foram tirar Ló de Sodoma. Nem Ló que estava preocupado em sair, nada. Mas veja a representação de um eleito, orando, intercedendo. Fez Deus mudar. Não, então tá, pela tua oração, Abraão, vou lá, e tirou Ló. Tirou Ló e a sua família do juízo que estava em Sodoma. Agora, veja a representação que eu tenho, que você tem. A esperança para a nossa família, se nós representarmos diante de Deus, fizermos sacrifícios diante do Senhor, como Jó fez. Se ele ouviu Jó, vai ouvir a nossa também, aleluia, a nossa oração. De porque ela estava escondida nele. Há uma representação. Irmão, nós precisamos entender que existe algo sobrenatural. Nós não estamos aqui neste mundo simplesmente como uma religião. Nós não somos isso, nós somos uma representação do céu aqui. Por quê? Porque cremos na palavra genuína da hora que Deus trouxe. Você entende? Eu creio muito nisto. Eu já vi filhos serem salvos aqui, de mães que vinham chorando na frente. Quantas vezes aquelas mães vinham chorando aqui e parecia uma coisa impossível, e eu só dizia, irmã, persevere, 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 que Deus vai fazer alguma coisa. E hoje nós vemos eles salvos aqui. Então, isso é verdade que a palavra se cumpre. É maravilhoso isto, né? Muito tremendo. Inclusive aqui, pastor Jorge, seguindo, o senhor leu o 17, né? Sim. No 18 diz assim: agora, Jó tinha uma coisa a fazer para ser justo, era oferecer o holocausto. Você tem uma coisa a fazer para ser justo, isso é ter fé em Deus, porque pela fé você é salvo, pela fé você é curado, pela fé você obtém tudo o que você tem. Vem? É pela fé que você crê. Agora, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Primeiro nós temos que crer na nossa salvação. Amém. E depois nós cremos na salvação dos nossos. Isso que o senhor falou é importantíssimo. Enquanto Ló não sabia nada. Vocês que têm filhos lá no mundo, eles nem sabem. Os filhos de Jó não sabiam, enquanto eles estavam festejando, que tinha um pai oferecendo sacrifício por eles. Ló não sabia que, enquanto a ira de Deus estava se acendendo contra Sodoma, tinha um Abraão diante de Elohim pedindo, se houver 50, por amor aos 50 o senhor popa a cidade. Chegou até 10, Deus disse, por amor aos 10 eu vou popar a cidade, eu não vou destruir.
ser encontrada. Não encontrou 10, mas encontrou ali o justo Ló. Mas por que ele se tornou justo? Por que ele foi chamado justo Ló? Por causa de Abraão. Que coisa, hein? Tremendo. Eu não posso, mas eu tenho um amigo que pode fazer chegar até o Senhor por mim. Eu não tenho condição, mas eu tenho um amigo que ele tem acesso a esse poderoso rei. E aí, quem era o amigo? Era Abraão. Agora, por que Abraão entrou? Uma coisa que eu achei interessante, por que Abraão entrou em desespero? Porque ele sabia, Ló não sabia, mas Abraão sabia que o mundo sodomita estava prestes a ser destruído. Ele sabia porque Deus enviou aqueles 2 anjos para trazer juízo sobre Sodoma. E Ló não sabia nada, mas Abraão sabia. A noiva de Cristo é o único povo que sabe o que está para acontecer com esse mundo. O único que sabe é a noiva. Então, por isso, aquele eleito, a mãe eleita, o pai eleito, ele está em desespero pelos seus filhos, requerendo. Porque ele sabe o que está para acontecer daqui uns dias, podemos dizer. Eles estão diante de Deus, diante de Elohim, porque Elohim veio para Abraão. O profeta diz, da mesma maneira que Deus trabalhou com Abraão, ele trata com a semente. Então, é verdade. Os mesmos passos que Abraão caminhou, a semente caminha. Na justiça, se você não requerer seu direito, prescreve, não tem mais direito. Tem esse fato aí também. Isso aí já é mais sério do que você imagina, né? Tem um tempo para requerer. Tem. Porque na justiça também, se uma causa estiver lá e não for requerida, ela vai prescrever. Passou. Então o tempo é agora, não tem como nós deixarmos para depois. O senhor, pastor Jorge, podia dar uma explicação? Não sei se o senhor lembra aquela passagem daquela irmã que o profeta conta que estava passando dificuldade financeira, né? Porque nós estamos falando de fé, né? E às vezes a pessoa tem fé, mas não sabe usar essa fé. Aí fica inativa. Aquela irmã que estava passando dificuldade, e todo mês ela recebia uma carta, uns papel, o filho dela estava estudando em outro país, era um homem afortunado, e ela contou para o pastor que foi visitar ela, e disse, ele estava em dificuldade, aí o pastor disse, mas irmã, seu filho não é rico? Ela disse, inclusive todo mês ele me manda essa carta aqui com esse papel. Aí o pastor foi olhar, profeta, conta isso, não lembro a mensagem. O pastor foi olhar, viu que era todos cheques, com valores altíssimos, que ele mandava todo mês para a mãe comprar comida, comprar roupa, viver uma vida, né, de fartura. Mas ela, não conhecendo aquilo, ela engavetava todos aqueles valores e passava fome. Aí eu gostaria que o senhor lesse o parágrafo 20 da primeira mensagem e desse uma explicação para os irmãos a respeito disso. Dessa segunda? Da primeira. Parágrafo 20, já que estamos falando sobre fé, às vezes nós temos a fé, mas não sabemos usar, e aí ficamos mendigando. Diz assim, agora observe, fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. Agora, se eu estivesse morrendo de fome e você viesse me socorrer e eu dissesse, se eu tivesse um pedaço de pão, isso salvaria a minha vida. E você dissesse, irmão Brana, eu vou conseguir um para você. E você me desse 25 centavos. Bem, 25 centavos são o poder de compra de um pão. Agora, eu ainda não teria o pão, mas teria o poder de compra do pão. Meu Deus! Quer dizer,
morrendo de fome, e você chega comigo e me dá 25 centavos. 25 centavos, ó, você pode comprar um pão. Eu não ia comer os 25 centavos, né? Não tem como, não ia matar minha fome. Mas eu tinha o poder de compra do pão. Isso aí já é alguma coisa, né? E eu creio que o profeta diz, não importa a que distância, quantas milhas esteja a padaria. Você diz, não tem problema, eu vou andar, porque eu tenho o poder de compra do pão. Vai matar minha fome, vai resolver meu problema, eu não vou mais morrer de fome. Eu tenho 25 centavos na mão. É isso que o profeta está explicando, que é fé. Deus já nos deu isto. Mas nós precisamos descobrir, porque tem muita gente morrendo de fome sem saber que os 25 centavos estão à disposição aqui. Ó, ele chega até a dizer assim, no 21, agora vocês, pessoas aqui que estão muito doentes, eu quero que vocês escutem atentamente. Agora, aqueles 25 centavos são sua fé. Sua fé é o poder de compra da sua cura. Agora, se eu tivesse 25 centavos, eu não poderia comer aqueles 25 centavos. Os 25 centavos não são o pão, mas é o poder que vai comprar o pão. Nós não temos só 25 centavos, nós temos muito mais, porque nessa questão de cura divina já foi feita na cruz do Calvário. Tem muita pessoa se arrastando, mas com o poder, com os 25 centavos na mão, estão se arrastando por aí. E quando quem podia ir lá e sacar e dizer, não, me dá, é meu, já está feito. Exato. É isso. Então, pastor, irmãos, a fé é esse percurso que a pessoa percorre, do local até a padaria, ela só faz isso se ela crê que esse valor que ela tem no bolso é suficiente para ir lá e comprar o pão. Ela manifesta, você está indo aonde? Eu estou indo adquirir o pão para saciar minha fome. Como? Ela está mostrando que ela crê através das obras. Avançando. Eu ainda não adquiri, mas eu tenho aqui comigo algo que me dá condição. Eu tenho um valor que me dá condição de adquirir o pão. Então, quando você vê as pessoas, o profeta diz assim, agora escute, amigo, quando você recebe fé, se você realmente crê, você estará curado naquele momento. Ainda que você não seja capaz de se mover. Ainda que você não seja capaz de você se mover. Agora, não é uma coisa que você imagina. Há muita imaginação. Eu imagino que a minha família vai ser salva. Não, minha família vai ser salva. Como eu fui salvo. Eu requero eles. É confessar. E a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. O poder da vida e da morte está na nossa língua. Agora é preciso nós ter coragem para agir. E a ação é a prova da nossa fé. A ação é a prova que nós cremos. Entra em ação. Eu vou mostrar com a minha vida, com o meu testemunho, com a minha, por exemplo, com a minha perseverança, que eu creio. Porque o que provou que Abraão cria, pastor, foi quando ele saiu de madrugada, levando aquele rapazinho, mais ou menos de uns 16 anos, para sacrificar. É isso que é o ápice da... Ele provou que ele cria em Deus. E a fé de Abraão era tão pura que o profeta diz assim, Abraão sabia que se ele matasse o filho, Deus era tão poderoso para ressuscitar. Porque Deus não podia quebrar a promessa. Diz que através de Isaac seria pai de muitas nações. Como seria pai se o rapaz morresse ali? Isso é fé. Então, ele ressuscitaria Isaac. Agora, Abraão não teve medo, não ficou acovardado diante desse desafio. Porque ele sabia o tipo de Deus que ele servia, o tipo de fé que havia em seu coração. O profeta diz que isso é uma lei que opera.
Ele chega a dizer nessa segunda mensagem aqui, ele diz assim, ó, vejam, ele está falando de um bebê, no parágrafo 19, ele diz assim, Senhor, se você trouxe o bebê aqui para receber a oração, creia você mesmo. Eu estou aqui para unir minha fé com a de vocês, e nós juntos cremos que Deus curará esse bebê. Aí ele diz assim, vejam vocês, nós temos dentro de nós o poder para fazer isso. Você tem dentro de você o poder para fazer isso. Todo cristão tem poder para fazê-lo, ele diz. Agora, esse poder é controlado por uma lei. E que nós temos que saber isto. É como a gravidade que controla a água, porque é uma lei. A gravidade controla a água. O sol é controlado pela terra, as voltas da terra. Você não pode fazer com que o sol faça outra coisa, dizendo assim, olha sol, eu quero dormir um pouquinho mais, espere 1 hora para despontar. Ele não fará isso, vem? Porque há uma lei. E se você operar de acordo com essa lei, bem, então tudo estará bem. Se você vai para a cama em tempo, você pode acordar em tempo. Ele diz assim. Aí ele vai lá adiante e diz assim, olha só, parágrafo 22. Bem, agora, se você puder operar de acordo com a lei da gravidade, você poderia tomar todos esses grandes lagos e regar toda a região. Ele está falando assim, ó, porque tem uma parte que tem um lago grande e tem outra parte que está árida. Ele diz, se você tivesse uma lei que você pudesse operar da gravidade, você podia pegar água daqui e regar ali, e ali ia nascer tanta coisa que ia até satisfazer a fome de muita gente. Basta que você opere a lei adequada. É isso que ele quer dizer. Ele diz assim, alimentar o mundo inteiro, ninguém estaria faminto. Mas se você não pode sentar aqui e dizer, sim, eu vejo isto com certeza, você tem que ir e fazê-lo. Bem, da mesma maneira é com a lei de Deus. A lei de Deus é fé. E ele cita esse versículo aqui que diz assim, Jesus disse, tudo que você desejar em oração, creia que receberá e você a obterá. Não, preste atenção neste versículo. Olha o que Jesus disse. Preste atenção. Tudo que você desejar em oração, creia que receberá e você a obterá. Amém. Gostaria de fazer uma pergunta para o pastor sobre fé, né? Uma coisa assim. A menção de Jesus sobre o grão de mostarda é o tipo ou é a altura da fé? A verdade é a qualidade da fé. Porque, na verdade, o grão de mostarda, ele é um grão pequeno, mas é um grão que não se hibridizou até hoje. A ciência não conseguiu hibridizar, injetar. Então ela é um grão genuíno, puro. A nossa fé, Jesus comparou isso, mostrando que a nossa fé tem que ser uma fé pura, não uma fé misturada. É um tipo, é um tipo ali que Jesus se referiu. Uma fé pura, sem mistura, trará isso que o pastor acabou de ler. Trará isso que o pastor acabou de ler. Pois é. E o profeta encerra dizendo assim, e a fé nos é dada à medida que temos necessidade. Você pode ver que quando você entra num problema sério, que acontece uma catástrofe, a fé brota de algum lugar. Que vem, você entra num desespero, que aconteceu um negócio, você grita, Deus, aí a fé... Mas onde estava essa fé? Estava lá. Ela não veio de outro lugar, ela estava ali. Só que foi preciso dar um tranco para ela poder vir à tona. Eu creio, irmão, que tudo pode acontecer. Se a gente tem fé, Por exemplo, como é que eu sei que eu vou levantar dessa cadeira? É porque eu tenho fé que eu vou levantar. Como é que você sabe que vai para casa? É uma fé que você tem, que quando terminar essa reunião, você vai pegar o seu carro e vai embora. Isso é fé. Tudo é pela fé. Aí eu pergunto assim, será que para emagrecer também a gente pode ter, não tem fé suficiente? Não, para tudo eu posso ter fé, né? Eu tenho fé, mas para emagrecer eu não tenho. Às vezes tem que entrar até que o médico entre,
Faça uma operação ali, quer dizer, eu confio mais no médico, eu tenho fé mais no médico que vai chegar lá, vai fazer uma operação, sei lá, aí eu posso emagrecer. Será que Deus não pode? Ele não tem poder de fazer isto? Não, acho que Deus, ele pode fazer todas as coisas, ele pode criar o universo, mesmo fazer eu emagrecer. Onde está esta fé? Eu já vi pastores chegarem e olha, eu orei ao Senhor Deus, olha como eu estou ficando. E eu vejo mesmo que perdeu peso. Mas não foi Deus que fez esse organismo? Foi. Ele que criou cada célula? Foi. Ele que fez cada órgão? Será que ele não pode arrumar as coisas? Pode. É porque Deus tem que começar uma operação aqui, primeiro, na mente, para depois chegar no metabolismo e arrumar as coisas. Não, eu acho que eu não estou exagerando nada. Eu estou falando de um Deus que tudo pode. Porque está escrito aqui, ó. Está escrito na palavra: tudo que você desejar em oração, creia que receberá e você a obterá. Inclusive nessa linha, pastor, não sei quantos tempo tem. Sair da linha. Sim. Mas nessa linha do senhor aí, diz assim, o verso, parágrafo 8. Vocês têm o poder em vocês agora para fazer aquilo. Agora, mas aquele poder que vocês têm em vocês agora pode fazer um novo mundo. Meu Deus, isso aqui é demais. Deus não tem pequenos pontos fracos e grandes pontos fortes que são poderosos. O menor toquezinho de Deus é onipotente. Compreendem? O menor toque de Deus. Então vocês sabem. Então eu estou tentando trazer vocês a esta fé agora. Você sabe que algo aconteceu com você como um cristão. Não sabe? Você costumava andar lá embaixo na lama com toda a sujeira e pecado, bebendo e apostando e coisas do mundo. Bem, assim que você creu que Cristo perdoou os seus pecados, você se levantou acima dessas coisas. Para você se levantar acima dessas coisas, precisou crer. Aí entrou em ação. Levantou acima dessas coisas. Agora você está andando aqui em cima. Sobre tudo isso. Por quê? Porque você crê que é um cristão. Então, quando você aceitou Cristo e o Espírito Santo veio a você, então você tem fé no Espírito Santo para te dar poder para caminhar acima dessa classe de vida de pecado. Bem, agora a única coisa que você tem que fazer para caminhar mais alto, para a cura, é simplesmente ter mais fé. Apenas mantenha empurrando-a para fora, e aí está você. E tudo que vocês têm necessidade em sua jornada está bem dentro de vocês. A única coisa que você tem que fazer é ter fé em Deus, que tira para fora essas coisas boas de vocês, as quais estão em vocês pelo Espírito Santo. Vocês compreendem claramente? Está tudo aí. Mas é como um vulcão ali, está adormecido. Mas quando ele entra em erupção, não tem o que pare perto. Quando essa fé entra em ação, não tem o que pare perto. O filho pode estar mergulhado, marido, seja o que for, no mais profundo do pecado. Quando a fé entra em ação em favor dele, dela, em favor da igreja, em favor do pastor, aquele homem, aquela mulher, aquele moço oferecendo sacrifício. Eu quero terminar com isso, pastor. A minha parte, estava lendo um livro, O Intercessor, que, voltando naquele assunto, esse homem vivia de joelho e ele tinha um caderno. Isso aconteceu mesmo. Ele tinha um caderno ali no país de Gales. Ele tinha um caderno e ele andava em contato com os mendigos, com os renegados da sociedade, pedindo o nome deles. E ele anotava o nome dessas pessoas, os desgraçados, e ele colocava diante de Deus o nome de cada um deles. Enquanto ele não via a mudança na vida daquelas pessoas, ele não parava de interceder. E ele foi intercedendo, e quando ele via que aquele homem tinha mudado de vida, ele riscava o nome do caderno, dava baixa.
Esse já está respondido. Então assim é. E no final da vida dele diz que foi o homem que viveu dentro, ele viveu no centro da vontade perfeita de Deus. O título do livro é O Intercessor. Aí nós vemos o poder da intercessão, a fé misturada com as obras. Ele não tinha fé, ele não tinha apenas fé, ele tinha fé e manifestava isso indo atrás e oferecendo sacrifício como Jó por essas pessoas, a tal ponto que ele resgatou, esqueço o número de pessoas agora dessa vida, mas foi milhares de pessoas que ele trouxe para Cristo através da intercessão. Então, se um homem que não tinha o que nós temos pôde fazer isso pela fé em Deus, na palavra, e você e eu, que temos uma mensagem poderosa, temos um ensinamento, temos a Bíblia, o que nós podemos fazer? Aí é onde entra aquilo que o profeta diz: quando a igreja souber quem ela é, ela se torna um exército invencível. É verdade. Glória a Deus. Ela se tornará um exército invencível, porque o nosso maior inimigo é Satanás, e ele está matando pessoas queridas nossas. É verdade. Ele está massacrando, e nós com mais do que uma bomba atômica na mão, e temos se acovardado. É verdade. Quando nós podemos trazê-los de volta, requerer, nós podemos. E às vezes nós estamos usando outros tipos de armas, né? Achando que brigando, ou forçando, ou tentando de outra forma, não resolve. E nós temos uma arma tão poderosa e simples, que é dobrar o joelho diante de um Deus todo-poderoso, porque Jesus disse, a palavra diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se nós pudermos fazer mais uso dessa arma poderosa, nós teremos muito mais resultados positivos e favoráveis. Eu creio que nesta manhã nós podemos aproveitar bastante esta questão, trazer os nossos, como Raabe trouxe para debaixo do sinal. Deus tem nos dado um sinal, que é o Espírito Santo, e ela trouxe para dentro da sua casa. Ela era uma prostituta, conseguiu a salvação de todo mundo, e Deus honrou a fé daquela mulher, porque creu no mensageiro. Você crê no mensageiro também? Você tem crido nesta mensagem, neste mensageiro? Nós temos tudo a nosso favor, meus irmãos. Nós não temos que fazer tanta força. Nós temos que ir e crer que o Senhor Jesus é poderoso para salvar aquele que a gente ama. Todos nós podemos fazer isto. Vamos orar nesta manhã agradecendo a Deus. Eu quero agradecer a participação do pastor Darcy. Hoje nós tínhamos que fazer uma conversa sobre este assunto, né? E nós vamos orar nesta manhã. Eu quero que você ore juntamente conosco, porque eu creio que nós temos que terminar este assunto em oração e vamos colocar isso em prática. Nós já podemos começar hoje a colocar isso em prática. O que você acha? É importante, né? Então fique à vontade, vamos orar com os irmãos aqui. Precioso e eterno Deus, nós sabemos que essa mensagem é algo especial do Senhor para nós. E nós temos visto a linha que tem vindo as mensagens, nos chamando para um verdadeiro desafio da nossa fé. Nós não queremos ser covardes, Senhor, mas nós queremos provar a fé através das nossas obras, mostrar que nós cremos na Tua palavra, agindo, Senhor, de acordo com ela. Pai, nesta manhã nós temos aprendido que temos que ter esta ousadia, conforme nos diz a Tua palavra, esta autoridade e esta coragem para requerer. Eu sei que aqui há pessoas que estão sofrendo, com familiares que estão mergulhados no pecado, na desgraça, nas drogas, nos vícios, mas o Senhor nos deu uma arma poderosa. Ó Deus, e como Jó oferecia sacrifício diariamente pelos seus filhos, e o Senhor não esqueceu do que Jó fazia e salvou todos eles na glória. O Senhor ainda é Deus nesta manhã, e o Senhor está convidando o teu povo, chamando para reconhecer a autoridade que o Senhor tem dado. Meu Deus, que nós tenha coragem para chegar diante de Satanás e dizer: Satanás, eu te ordeno que tu abra mão
do meu filho, da minha filha, do meu marido, da minha esposa, pela autoridade de Jesus Cristo, tu não poderás segurá-los mais lá fora, porque nós viemos como a noiva do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Deus vivo. O Senhor disse: tudo que nós pedíssemos em oração, crendo nós receberíamos. Isto não é uma utopia, isto é uma realidade. E nesta manhã, pela autoridade de Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor Deus, como Ratmose disse: eu gostaria tanto de vê-los salvos. Eu sei que há mães aqui que gostariam de ver seus filhos salvos, gostariam de ver eles na fila da ceia, gostariam de ver eles sendo batizados em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, como a igreja do Senhor, nós pedimos nesta hora, nós requeremos, meu Pai, nós não temos, Senhor Deus, prazer em vê-los lá fora. Nós sentimos tristeza, nós sentimos pesar, nós sentimos angústia e dor, mas o Senhor disse para nós pedir, e nós pedimos nesta manhã, de acordo com o que temos aprendido através da mensagem, nós o intercedemos, seja onde quer que cada um esteja. Satanás, tu não poderás mais detê-los, porque nós cremos na palavra do Senhor. Solte-os agora, pela autoridade de Jesus Cristo. Aleluias! Você tem que aprender a crer na tua oração. Você tem que aprender a crer na palavra e requerer com fé nesta manhã. Para mim não importa a condição dele ou dela, de quem quer que seja. Peça com fé, requeira agora aquilo que é seu. Tome posse, como vocês cantavam. Eu tomo posse da minha bênção, da minha vitória. Tome posse, tome posse. Por favor, não seja covarde. Não seja covarde. Você não está com canivete, você não está com revolvinho de brinquedo, você está com a arma mais poderosa. Vá contra Satanás agora e diga para ele soltar o teu filho, soltar a tua filha, soltar a tua família. E se você fizer isso com fé, veja se não terás o resultado. Oh, nós queremos agir de acordo com esta lei, Senhor, a lei da tua palavra, e ela nos instrui a fazer isto. Um dia, Senhor, aquele moço disse: Senhor, quando o Senhor disse: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Ele disse: então veja, em nome de Jesus Cristo, faça com que esta verdadeira semente encontre terras férteis, que a tua palavra encontre guarida nesses corações, que eles não encarem isso como mais uma escola, mas que eles tomem isso como assim diz o Senhor. Que você possa saber quem é você, para ter coragem de requerer aquilo que é seu. Até quando você vai ficar mendigando? Até quando você vai ficar reclamando, murmurando? Quando Deus já deu o poder para você, a autoridade para você. Peça o que quiseres. Você agora que está passando por uma dificuldade tremenda, está passando por problema, você com problema de saúde, porque você não requer a sua cura, porque você não requer a sua vitória, requer a vitória de seus queridos, como Raabe requereu a tempo. Esse é o tempo onde a noiva, a semente de Abraão, está diante de Elohim fazendo intercessão.
Até quando você vai conviver com essa situação miserável? Até quando você vai aceitar isso na sua vida? Quando Deus não tem prazer em ver você nesta maneira, e Ele enviou a sua palavra, para que através dela você fosse vitorioso, vitoriosa. Ponha fé em ação nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Nós te louvamos, meu Deus. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor meu Deus. Aleluia. Creia na sua oração. Creia na sua oração. Creia na sua oração. Creia na oração que você fez. Não duvide, mesmo que você não veja nada favorável, mas continue crendo e intercedendo. Mesmo que você veja as coisas piorarem, mas você continue crendo e intercedendo. Deus pode mudar todas as coisas. Amém? Então eu creio que foi muito bom nesta manhã nós estarmos aqui numa conversa de coisas que trazem para nós algo muito importante. Então quero convidar você para o culto de Santa Ceia nesta noite. Vamos ter a partir das 5 da tarde, né? E venha para o culto. E eu estou naquele propósito que eu falei para vocês. Eu vou ficar aqui orando. Quem quiser ficar também um pouco, fique. Você é livre para ficar, orar, buscar a Deus. Estamos consagrando este dia ao Senhor. Queremos um bom tempo em sua presença. Só vamos dar uma saidinha ali para fazer o batismo do irmão Arlindo, é isto, né? E já voltamos para cá. Quem quiser ir até ali para também testemunhar, fique à vontade. Você passa a sua casa, pega a roupa, vou dar você fazer o batismo dele, nós vamos lá, tá? É você? E que o Senhor possa continuar nos ajudando. Eu creio que você foi abençoado esta manhã por estar neste lugar. Amém? E que Deus possa te ajudar neste dia, que possamos estar na presença do Senhor. Não saia da presença dele, venha, e todos juntos teremos um bom tempo. Deus continue abençoando a cada irmão e os visitantes que vieram também. Cumprimente o seu irmão, sua irmã nesta hora. Diga: Deus te abençoe, meu irmão. Está encerrada a nossa reunião, em nome de Jesus.